Assim, imagina que eu sou um executivo, eu não costumo fazer muita atividade física, mas eu quero começar a fazer, ou eu quero expandir um pouco mais. E como é que eu percebo isso na mente, de fato, né? Porque acho que o grande problema hoje em dia das pessoas é, não, vou começar a atividade. Dizem, falaram lá, os caras falaram lá que, sei lá, cria novos neurônios, cria novos caminhos neuronais e não sei o que, eu vou testar. Como é que ele percebe no dia a dia que aquilo está fazendo efeito ou não? Ou o que ele tem que olhar? Começa? Pode começar. Achei que você estava falando que você estava no mudo. Eu estava no mudo, exatamente. Tá? Então, bom, novos caminhos, o que a gente vai fazer, como que a gente vai estimular e o que a gente vai orientar as pessoas, certo? Yes. Vamos por partes. Primeira coisa, comece. É o primeiro passo. A gente tem que pensar em qualquer pessoa que não faz atividade física para começar de algum lugar. E ninguém começa a jogar futebol jogando na Copa do Mundo, né? Então, um passo de cada vez. Segundo, você já faz uma atividade física, mas você não está feliz, não está se dando bem, não está sendo fiel a ela, então não está conseguindo fazer com regularidade. A gente tem que começar a colocar alguns balizamentos, né? E o Charles, por exemplo, levantou uma bola que o Shimba também falou, que é fazer HIIT. Então, por exemplo, um exercício intenso por 75 minutos por semana, né? O HIIT, de certa forma, ele é algo que raramente a gente consegue fazer, porque o HIIT foi desenhado para ser um treino tão intenso que ele durasse cerca de 1 minuto cada pico de atividade. A gente que não está treinado, principalmente, a gente não consegue fazer isso. Então a gente tem um fake HIIT, né? A gente faz uma atividade intensinha ali e finge que é HIIT. Então, primeira coisa, comece. Segundo, saiba o que você está fazendo. É importante a gente ter uma propriocepção, a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, por exemplo, ontem eu e a minha noiva, a gente foi fazer uma aula de bike. E tinham muitos movimentos, além de ficar pedalando, tinha que ficar mexendo o braço para lá, para cá. Muito legal, mas a coordenação fez o tic-tac dar uma fritada. E daí eu virei para a Gabi, assim, ela sempre fala para mim, tô com dor hoje em tal lugar, tô com a musculatura doendo aqui pós-treino. Isso é muito normal. Daí a gente fala, olha, dor muscular, eu não tô com nenhuma, mas eu tô com dor aqui, ó, no antebraço. Por quê? Porque a gente lembrou, foi o momento que a gente apoiou na bike e ficou, para mim que sou alto, que eu fico apoiado, é uma carga grande. Então, sim, entender o que a gente faz, o que tá pegando, o que não tá legal, isso é outra coisa importante. Por quê? Agora é a parte do Shimba, né, que é, quanto mais eu lesiono, menos eu treino. Então, por que eu e o Rick, a gente fala muito disso, de atividade física, com regularidade e se preserve. Porque, eventualmente, quando não rolou, vai pro Shimba operar você e te deixar um tempo fora. Então é isso que a gente não quer. A gente quer regularidade. A regularidade passa por isso aqui tá em dia, pelo corpo tá em dia e por a gente ter prazer. Então a gente tem que encontrar o que dê prazer. E para eu finalizar essa primeira parte, transtornos de humor, alterações, né, mentais, tanto da parte psiquiátrica quanto da parte realmente de você tá tentando desenvolver algo de forma produtiva, tem formas diferentes de eu alcançar. Por exemplo, pessoas que têm algum transtorno de humor depressivo. O ideal é que a gente estimule com atividades físicas em grupo, não competitivas. Porque, por exemplo, se eu for botar um cara que tem um quadro depressivo para fazer uma atividade física sozinho, ele não vai ter estímulo. Ou se eu botar ele em grupo, mas com competição, bota ele para jogar um futebol, um racha ali competitivo, ele vai se frustrar eventualmente. Talvez não, talvez ele seja bom, mas no geral ele vai se frustrar. Isso desestimula, tá? Por exemplo, se eu pegar um paciente completamente diferente, um paciente com fibromialgia, né, que é quando a gente tem a sensação alta, a sensação de dor, mas não tem uma lesão estrutural. Tem muito mais a ver com a sinalização e interpretação de dor. O que eu preciso fazer? Estimular todos os grupos musculares e todas as articulações do corpo. Porque quanto mais rígida, menos movimento eu tenho e menos o músculo está trabalhado, mais ele é um sítio deflagrador de estímulo doloroso. Tá? Então, outra coisa. Cada pessoa vai ter um treino diferente. Então, essa pessoa que eu falei agora vai ser um treino de baixa intensidade quando eu falo em resistido, uma musculação com pouco peso. Então, 30% da carga máxima que a pessoa tolera naquele exercício. Já outras pessoas, por exemplo, paciente com diabetes, eu vou preferir que ele faça sempre um exercício resistido, uma musculação. Eu preciso que o músculo contraia forte por pouco tempo. Isso vai fazer ele botar o açúcar, né, o glicose para dentro da célula, sem precisar de insulina. Então, cada paciente tem uma prescrição.